Quem teve aqui semana passada? O que a gente falou semana passada? Dons. Amém? Quem tem dons aí? Quem quer dons? Quem quer um dom novo? O que a gente tem que fazer para ter um dom novo? Quem foi no Connect essa semana? Pouca gente, hein? Sabe que o Connect te ajuda a desenvolver e entender mais o que a gente está aprendendo aqui, amém? Então eu queria te chamar hoje para estudar um pouco mais. De verdade, quem gosta de estudar aí? Tem gente que levantou rapidinho a mão e já baixou. Tem gente que não levantou. Então, a gente vai ter que estudar, amém? Eu quero ler um versículo em Daniel. Quem tem Bíblia aí, abre em Daniel, por favor. Obrigado. Daniel capítulo 2. Por que eu quero ler esse versículo? Porque a gente está num momento de uma grande decisão na nossa vida governamental, nossa vida política, nossa vida econômica, em relação à segurança, em relação à cultura, educação. E a gente precisa de inspiração divina para tomar as decisões certas. Faz sentido? Quem já viu alguma fake news aí nas redes sociais? Chegaram a ver mesmo alguma? Viram mesmo? Só do Haddad ou só do Bolsonaro? Então fica difícil a gente acreditar, não é? Daniel no capítulo 2, a partir do verso 19, diz assim. Está todo mundo pronto aí? Aperta o cinto então, vamos lá. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus do céu. Louvou o Deus do céu, desculpa. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Bom, o cenário é: o rei tem um sonho, quem conhece esse texto já sabe, e ele precisa ser decifrado esse sonho. Ninguém consegue decifrar porque o rei nem conta qual é o sonho. E aí Daniel ora. Fala comigo, ora. E aí a Bíblia fala assim no verso 19. Então o que Daniel faz antes de então? Ele ora. Ora para quê? Para alcançar sabedoria e conhecimento. Ele vai até um lugar, passa ali um bom tempo e provavelmente à noite, orando, buscando sabedoria e entendimento. A gente tem 2 jeitos de escolher nossos candidatos aqui. Só 2, não tem 3. Um é parar um tempo, que seja uma noite, 2, 3, sei lá quantas você vai precisar, e pedir sabedoria e entendimento do Senhor. A outra é ir para o Twitter. Nas duas você vai alcançar algum tipo de conhecimento. Então, semana passada a gente teve um tempo muito especial e eu queria te convidar para ficar de pé agora e orar pelo seu país. Se você ainda não tem sabedoria, discernimento e entendimento sobre o que Deus quer de você nessa eleição, talvez essa seja uma oportunidade. Então,
nós podemos ser abençoados se fizermos aquilo que está no coração do Pai. Eu quero te dar a liberdade de orar. A gente não vai pôr música, a gente não vai te motivar, porque isso é você. É você que vai buscar. Faz sentido? Se quiser baixar a cabeça, se quiser fechar os olhos, fica à vontade e ore. Senhor, nós como igreja, nós clamamos que não haja engano, que nós não sejamos enganados, Senhor. Que não haja ação do espírito de mentira, de engano e de roubo nos planos que o Senhor tem nos dado. Nós sabemos que essa é uma terra abençoada, Senhor. Essa é uma terra que desde o primeiro momento, ó Pai, o Senhor desenhou para ser próspera e um local de bênção para abençoar muitas outras nações. Nós sabemos disso. Por isso queremos tomar decisões certas, Senhor. E te pedimos, nos dá sabedoria para não errar, para não ser enganado. E dá sabedoria para o nosso futuro presidente, Senhor. Dá sabedoria, dá humildade para te buscar, Senhor. Para buscar na tua fonte, numa fonte que Daniel buscou um dia para orientar o Império Babilônico, que José buscou um dia para abençoar, Senhor, dirigir o Império Egípcio. Nós te pedimos, nós nos colocamos como nação agora. Precisamos, Senhor, cuidar das nossas crianças, das próximas gerações. Por isso nos dá sabedoria e entendimento de quem deve nos governar, Senhor. Dirige a mão do nosso presidente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Senta aí, galera. Quem é que estabelece reis? E quem é que destitui reis? Deus. Quem é que dá sabedoria? Quem é que dá conhecimento? Quem é que dá dons? Quem é que revela sonhos? Mas Deus faz tudo? Deus é uma fonte esgotável ou não? Seja bendito o nome de Deus de eternidade e em eternidade. Quanto que é uma eternidade? E ele não falou durante a eternidade, de eternidade em... Vocês estão percebendo como é que é o nível de oração que a gente deve fazer? Por isso que Jesus, ele fala assim, ó, vocês estão parecendo os pagãos que pedem tudo, só fica pedindo, quero um carro novo, quero trocar a bicicleta, quero... Não é assim, a gente, muitas vezes, ele fala assim, não, a oração de vocês tem que ser maior. Pensa em eternidade, pensa em reino. Quando vocês forem orar, orem assim, que seja feito na terra como é. No céu vai mudar o que é feito lá? A corrupção vai tomar conta lá? Então que seja feita aqui no Brasil, de eternidade em eternidade. Sem aquele ideologia de fuga que às vezes a gente tem, porque a qualquer momento Jesus vem e aí a gente é levado embora. Sabe essas coisas? A gente faz tanto plano para o céu, mas a gente não quer morrer, não é? Tem alguém planejando morrer aí? Então para de ficar planejando o céu, porque enquanto vivo ele não precisa da gente. Não sei nem se depois vai precisar, mas não precisa da gente no céu. Então eu estou planejando atuar aí bem ativamente mesmo até os 85. Se você falar que eu estou chegando, você vai tomar uma garrafada, mas vamos lá. Eu espero estar muito ativo. Então eu estou planejando o que eu vou fazer com 65, 75, 95, 95 já. Então até 85, com certeza eu tenho que estar ativo. Amém? Tem gente que não está planejando isso não. Amém, irmãos? Amém. Nós somos um povo que pensa em eternidade. Amém? E às vezes a gente para de pensar em eternidade porque a gente tem lutas. E a gente começa a pensar na fuga. Nós estamos no mês rosa, né? O que quer dizer o mês rosa? Prevenção ao
E o mês amarelo foi o quê? Suicídio. Vamos falar um pouquinho do amarelo. Tem gente hoje no Brasil pensando em suicídio? Pouco ou muito? Muito. Por que uma pessoa pensa em suicídio? Oi? Perde esperança. Quando a gente perde esperança? Forte aí que eu não tenho um barulho aqui atrás de mim. Não tô... Quando não tem Deus. Quando não tem Deus, a gente começa a perder a esperança. Quando a gente perde a esperança, normalmente a gente está no meio de um turbilhão, porque a gente está sem direção. Faz sentido? Faz sentido? Vamos dançar ou vamos... Tá mais legal lá, eu acho. Glória a Deus. Amém? Esse povo é barulhento mesmo. Não sei se é um pub ou se é a Assembleia de Deus. Mas tá legal. Glória a Deus, meu. Glória a Deus. Mas muitas vezes a gente cai nessa do suicídio, ou da falta de esperança, ou estou só esperando Jesus vir, porque a gente está em meio a lutas. Eu sei que não é o caso de vocês. Pergunta para o seu vizinho, você está em meio a lutas? Às vezes a gente está em luta com a gente mesmo. Já percebeu um tempo depois que você estava em luta? Por que eu estava tão chateado, bravo, nervoso, brigão, sei lá. E você vê, era comigo, não era nem as pessoas. As pessoas não mudaram nada, eu mudei e começou a dar tudo certo. E tem hora que a gente está em luta mesmo. A gente tem luta na família, às vezes na área da saúde. Eu já tive na minha casa lutas gravíssimas. Num ano minha mãe teve câncer de mama. No outro ano eu tive uma infecção hospitalar e os médicos falaram assim, nós vamos fazer de tudo para salvar a sua vida, mas a perna você já perdeu. Nesse nível. No outro ano meu pai teve um problema no coração que não tinha solução. Não sou médico, eu não vou lembrar os números exatos, mas tinha 5 veias ou 6, todas estavam extremamente entupidas, não podia mexer em todas, vamos mexer em 2. Chegou lá, não conseguia mexer em 2, só mexeu em uma. Sabe aquela coisa extremamente complicada? Glória a Deus, está todo mundo bem. Estou fazendo gol de canhota também, então tá tudo lindo. Amém? Você tem luta sim? Você tem luta conjugal, luta com a namorada, luta com finanças, você tem luta. Tem mês que parece que não acaba. Dá vontade de desistir? Dá vontade de parar tudo? Para o mundo que eu quero descer? Você sabe quando é que Deus diz assim, eu vou te fortalecer? É na sua fraqueza que eu sou forte. Porque quando você está forte, Deus falando, você não precisa de mim. Teve algum momento, ou tem, você está em um momento, você está falando, não tem mais solução? Ele está falando assim, ali eu vou agir, eu vou mudar toda a situação. E enquanto você estiver passando por ela, você não está sozinho. E depois de eu falar tudo isso, e eu sei que você já ouviu isso, você vai falar, pastor, eu já li isso na Bíblia, eu já vi 14 pastores falando isso só esse mês, e eu tenho 30 anos de evangélico, ou católico, ou cristão, eu já ouvi isso num monte de culto. Mas eu ainda não vivo assim. Por quê? Porque quando vem a crise, eu primeiro fico doido, faço tudo o que eu posso fazer, estouro o cartão, chuto o cachorro, brigo com a mulher, e parece que as coisas vão piorando, piorando, piorando. É só assim comigo? E aí eu vou no culto e um pastor lá fala assim, mas o Senhor é rico em misericórdia, e Ele é bom em milagres, e Ele é Pai bondoso. E eu saio do culto, e
E o problema está lá. E ele falou que Deus pode intervir, mudar toda a situação, mas o problema está lá. A doença eu ainda estou vendo. Eu ainda não arrumei emprego. Estou trazendo um cenário de crise mesmo. Até porque quando a gente olha para o Brasil é exatamente isso. A pobreza aumentou drasticamente no Brasil. A IBGE acabou de medir. Talvez a gente não tenha vivido um momento de tamanha pobreza no Brasil como a gente está vendo agora. Está tudo maquiado. Isso é dado do IBGE. E aí, eu pergunto, por que a gente não vira a chave e fala assim, eu vou ser igual a esse Daniel, que mesmo sendo escravo numa terra do inimigo, eu me atualizo e a partir daí eu começo a ver Deus agir. E a palavra eu me atualizo é o que vai definir se Deus vai agir. E Deus está falando assim, ó, o seu sistema operacional está dando uns bugs aí. Toda hora falha e você fica deprimido. Você vai precisar tomar remédio mesmo para dormir. Ou você vai usar droga. Ou você vai, sei lá, aprontar uma loucura financeiramente ou no seu casamento. Porque você ainda está usando o sistema operacional do domingo passado. Do ano passado, do seu pai. Então eu ainda vou à igreja pensando como meu pai pensava há 30 anos atrás. E aí o sistema dá, quem entende um pouquinho de sistema, eu entendo muito pouco, sabe o que eu estou falando, vai dar uns bugs mesmo, porque já está funcionando tudo diferente e eu ainda não atualizei o sistema. Já atualizou no celular, sabe o que eu estou falando? E eu não atualizei, eu não estou entendendo ainda o que Deus está fazendo. E Deus está falando, vamos cara, já mudei a chave, a estação mudou, não tem mais aquele problema. Agora eu estou dando habilidades e dons diferentes do que existiam. Ou seja, os aplicativos que vêm nesse sistema operacional vão facilitar a sua vida. E aí um dos aplicativos é, essa última geração, você crê que você está na última geração? Você está nos últimos tempos. Lê jornal que você vai saber, não lê Bíblia não, se não deu para acreditar ainda. Vocês serão levantados como carvalho de justiça. Esse é um aplicativo que ele colocou ali. Mas eu não tenho ainda, pastor, não acredito muito nisso, porque eu estou vendo o meu problema. E ele está falando, nesses últimos dias, o coração dos pais se converte aos corações dos filhos, e dos filhos aos pais. Então essa parada de destruição de famílias não vai rolar. Por quê? Porque as famílias, os pais espirituais, os pais naturais, os mentores, que nem são pais, nem naturais, nem espirituais, são conselheiros, vão converter o coração deles aos filhos e os filhos aos... Não tem crise mais. As coisas vão começar a funcionar. Porque eu atualizei meu sistema operacional e agora funciona mais rápido, gasta menos bateria, ou seja, menos energia. Eu gasto menos noites orando para ouvir Deus, porque eu já estou entendendo para onde Ele está indo. E eu estou andando com pessoas que também estão indo, estão se atualizando e sabendo o que Deus faz na última geração. Levanta pessoas que são aqueles restauradores das cidades arruinadas. Amém? E não aqueles que estão querendo louco morrer para ir para o céu. Porque o sistema operacional não contempla esse aplicativo. Céu, fuga. Ele não te deu espírito de covardia. Vamos mudar isso aqui. Vamos mudar esse país. Vamos mudar essa igreja. Essa cidade não pode mais. Nós não podemos ter uma prefeitura que vá acontecer o que aconteceu. Nós não podemos ter uma prefeita presa. Os vereadores presos. A gente saqueado, o presidente preso, não podemos mais. E para isso não acontecer, a gente precisa se posicionar. Para eu me posicionar, eu preciso ouvir Deus, eu preciso ir para a escola, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer minha empresa ser relevante, eu preciso captar dinheiro. Eu preciso ser ouvido. E se você não é relevante, ninguém vai te ouvir.
Se você não captar e não crescer, ou financeiramente, ou intelectualmente, que precisa de dinheiro, amém? Ninguém vai te ouvir. A não ser pequenas minorias, grupinhos que vão querer andar ali, mas não vai. Qual é o grande problema do Bolsonaro hoje? Qual é o tendão de Aquiles dele, gente? O jeito que ele fala. Pega esse cara e põe um outro cara muito... como é que chama esse filósofo brasileiro aí famoso? Cortella. Pega aquela pegada do Cortella e põe no Bolsonaro. Tinha ganho no primeiro turno? Acho que tinha. Mas o infeliz vai lá e fala um monte de coisa que não tem nada a ver. Eu acho que se ele falasse como o Haddad, ele já tinha ganho. Faz sentido? É isso que eu estou falando. Então, a gente precisa se desenvolver, atualizar em todas as áreas. Qual é a sua área? É a primeira pergunta que você vai ter que fazer. Para o que você foi chamado? Você acha mesmo que Deus fez filhos, cuidou de você, se te desenvolveu para você passar por aqui 85 anos e morrer? Não, mas Deus traz a gente para desenvolver a gente, tratar a gente, humilhar a gente. Você é o filho dele, cara. Você não faz isso com o seu filho. Ele te traz para você ser a manifestação da glória dele, porque a Bíblia diz que Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança da glória não é a vinda de Jesus, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz toda a criação aguarda a vinda de Jesus. A Bíblia diz o que em Romanos 8:18? Toda a criação aguarda a manifestação dos filhos maduros. Tem algum aqui? Então, está faltando uma atualização no software. E hoje eu quero te provocar. Tudo que eu falei aqui não está na pregação, você vai aguentar aí, amém? Alguns de vocês, se não a grande maioria aqui, eu diria, já está na metade do caminho. Na metade do caminho do casamento, na metade do caminho da empresa, da carreira, metade do caminho da vida espiritual, de ser cristão. Já andou uma légua. E depois que a gente andou uma légua e foi só luta, o que a gente quer? Colher, não é? E é isso que Deus quer nos dar. E quando eu perguntava para Deus assim, mas me explica um negócio. Eu tô numa... Gente, hoje eu não tenho condição de estar aqui em cima. Só pela graça. Nem física, nem emocional. Estou sendo sincero. De tantos ataques e lutas e coisas que querem me derrubar. Eu falei assim, Deus, eu não posso cair. Ele falou, pode, mas eu te levanto. E eu falei, então tá, me levanta hoje. E eu estou aqui levantado, segurado. Fiquei mais bonito agora? Obrigado, Davi. É o Outubro Rosa aí? Então, tem gente que está na empresa, chegou na metade do caminho, está esperando os lucros. Tem gente que está na metade do casamento, está esperando só love. Fala só love, seu casal, só love. Seu crush aí. Fala só love, é sua chance, mano. Amém? Tem gente que está na primeira metade da igreja. E aí pensa que é só labacheia daqui para frente. Sabe o que é labacheia? Teve um dia, depois vocês vão ler que não vai dar tempo, em Josué 13. Que Deus vai ter uma conversinha com os filhos dele. E ele vira para Josué e fala assim, cara, você lutou até aqui. Você já está velho. Começa assim, você já está velho. Vamos fazer o seguinte. Começa agora a pegar todas as terras que são resultados das lutas que você teve. Depois da velhice. Pega tudo. Começa a recolher as terras, juntar tudo. Como é que fica o nosso coração nesse momento? E Deus começa a falar, junta, começa a pegar os despojos. Começa a buscar os frutos de todas as lutas. Eu vou te entregar tudo agora. Mega Sena acumulada, estou entregando.
E foi um ganhador só, você viu, né? Só que Deus fala para ele assim: agora pega tudo e divide. Quando você chega nesse ponto que você está, de começar a vencer lutas e as coisas acontecer, tem uma possibilidade de você perder tudo e errar para sempre. Se você não entender que tudo que você conquista é para dividir. Se não fizer sentido isso que eu estou falando para você, você ainda não entendeu o que é reino. A gente ainda está pensando em capitalismo. E Deus está falando assim: você faz parte de um reino. E o rei não deixa faltar nada para os seus súditos, porque ele é avaliado se é um bom rei quando o seu povo vive bem. Mas como a gente vem de uma cultura de pobreza, principalmente no nosso país, quando nós recebemos dons, dinheiro, seja lá o que for, a gente retém. E Deus diz assim: reparte. Depois você lê lá desse trecho para você ver. Então a primeira metade da sua vida, das suas coisas, até não é luta. É luta que te desenvolve, é luta que me desenvolve. É luta que tira o pintinho da casca do ovo. Por que Deus não fez diferente, né? Ó, na hora de nascer, racha, plá. Tem um botão. Não, luta. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi aperfeiçoado. Não é dia de teologia, mas se foi aperfeiçoado é porque havia necessidade de ser aperfeiçoado, de perfeição. Ele foi aperfeiçoado naquilo que padeceu nas lutas. Senhor, não estou aguentando. Se for possível, faça de mim esse cálice, porque, por mim não rola. Mas faça-se em mim a sua. Maria também falou isso, né? Cumpre em mim a sua vontade. Não faz nenhum sentido, vai dar um rolo. Facebook, amanhã lota de gente falando que não presto. Mas gere em mim o fruto que você quer. Amém? Que metade da vida você está? Das lutas ou já de colher as fazendas? Se você ainda não está nas fazendas, fala assim: glória a Deus. Por quê? Porque você já vai entender que quando as fazendas chegarem, você recebe elas para abençoar. Os dons chegam para a edificação do corpo. Os presentes vêm para isso. Amém? É isso que te faz ser promovido. Por isso que você vai ver gente na Bíblia que viveu luta, quando recebe tudo, perde tudo. Lembra de alguém? Saul. Tem mais gente? Sansão. Tem um monte de gente. Eles perdem porque na hora de usar aquilo da maneira que é para usar, usa em benefício próprio. Então Deus quer te promover. E a promoção chama Restauradores das Cidades Assoladas. Essa é a maior promoção que você tem. Carvalho de justiça. Um povo que não se abala, que está plantado na beira dos ribeiros. E dá fruto, quando? Outubro? O ano todo. Amém? Isso gere esperança em você. Eu estou só ajudando alguém aqui a buscar novos dons, amém? Ou novos gifts. Quem já estudou meiose e mitose aqui? Lembrei disso aí. Eu não lembro direito, mas sei que a célula se multiplica com os mesmos cromossomos, 46, não é isso? Com os 46, é isso? Cadê os universitários? 2 pares de 23, 46, né? 2 pares de 23 e ela multiplica, ela vira 2 com 46. E o sistema de mitose e meiose é um pouquinho diferente, não é? Mas resumindo,
Deus multiplica as coisas quando você divide. Deus multiplica quando você divide o mar vermelho. Quando divide o Jordão. Quando divide o pão e o peixe. Multiplica. Isso é um princípio. Está no seu organismo. Divide multiplicando. O que pode roubar a multiplicação é eu ser uma célula que engana e fica retendo só. A partir daí eu não funciono mais como é para funcionar. Tem gente que ficou tão assustado agora. A ceia é isso, é dividir. Dividir o que eu tenho. A gente vai muito para a ceia para receber. Glória a Deus. Mas a gente tem que ir para dividir. Façam isso em memória de mim, dividam. Partam o que vocês têm. A ceia é a comunhão, é o relacionamento. Partam a casa de vocês um pouquinho, a mesa de vocês, o WhatsApp, uma mensagem legal para edificar alguém. Talvez sua família está dividida. Talvez esteja dividida, talvez suas finanças estejam divididas, talvez sua... O que mais pode estar dividido? Sua saúde. Acaba de dividir isso logo. Divide o orgulho, divide a soberba, divide tudo. Começa a dividir isso, quebrar o que não tem sentido, para que as coisas comecem a se multiplicar. O Senhor quer entrar nessas divisões, porque Ele está falando assim, onde está fraco é que eu opero o meu milagre. Então a sua casa, se há necessidade hoje, se ela está dividida da forma errada, se ela não está multiplicando, ao invés de dividir só, Ele quer entrar ali para transformar isso. Jesus não multiplicou os pães, querido. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Ele abençoou. Sabe o que mais que Ele abençoou? Você. Você acha que Ele abençoou mais você ou mais do que Ele pão? Fala aí. Muito mais você. Para que em você Ele seja conhecido. Multiplicado. Isso é a comunhão. Isso é a glória de Deus manifesta. Quando os anjos anunciam lá em Isaías, eu vejo toda a terra cheia da glória de Deus como as águas cobrem o mar. Não é anjo não vindo, gente, é você. Amém? Abra a Bíblia então, vai lá. Vou dar um estudo rapidinho aqui. Ô glória, tô cedo pra caramba, vou falar muito hoje. Nossa. Gênesis 1. Agora nós vamos estudar coisinhas básicas que seriam de escola dominical. Quem está afim? Quem já foi escola dominical aqui? É divertido ou não é? É muito legal. Então nós vamos brincar de escola dominical. Nós vamos ver curiosidades bíblicas para entender com quem que nós estamos mexendo. Parece que a gente esquece às vezes. Porque o software não foi atualizado. Então nós vamos dar uma atualizada, amém? Então Gênesis 1 diz o que aí? No princípio, criou Deus os céus e os velhos de casa fica calado. Amém? Onde Deus criou os céus e a terra? Onde, gente? Os velhos ficam calados. É você mesmo, Vinícius. Onde Deus criou os céus e a terra? No princípio. Então, no princípio é um lugar ou é um tempo? Você acha que é um tempo? Claro que é um tempo, não é? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu vou te falar, além de um tempo, é um lugar. Vamos lá? Abre suas Bíblias agora. Quem tem Bíblia aí, abre rápido. Colossenses 1. É a escola dominical, depois tem prova. E o tempo de abertura de Bíblia também. Sabe cantar a musiquinha dos livros da Bíblia? Quem sabe aí?
Nunca consegui decorar tudo. Eu tenho certeza. Amém? Estou em Colossenses 1, verso 17, diz assim. Esse texto vai falar sobre Jesus, tá bom? Paulo falando aos Colossenses sobre Jesus. Ele é antes de todas as coisas. Fala comigo. Ele é antes de todas as coisas. Quem é antes de todas as coisas? Fala Jesus. Porque o texto está falando de Jesus. Depois vocês leem inteiro e vocês vão ver o contexto. E todas as coisas subsistem por Ele. O que é subsistir? Vir à existência. Então pensa isso. Ele é antes dele não tinha nada. E aí tudo que existe veio à existência através dele. É isso que está escrito aí. Amém? Ele é a cabeça do... Qual que é o corpo dele? A igreja, nós. Amém? É o forte aí, gente. É o princípio, o primogênito dentre os, para que em tudo tenha preeminência ou a supremacia, depende da versão, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Nessa parte aqui, ele é o princípio. E nós lemos, e é uma regra bíblica, toda vez que você for ler um texto, você tem que achar a primeira referência para associar, sabe disso? Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando ele cria, não existe tempo. Fala comigo, não existe tempo. O tempo acontece a partir dali, por isso que é Cronos. Então ele não tem jeito de criar algo dentro de algo que não existe. Faz sentido? Então ele não está falando de tempo. Ele está falando assim, eu estou criando tudo dentro de Jesus. Jesus não é pequenininho igual eu não, gente. Jesus é grande. Todas as coisas são criadas através dele, arrancadas dele, vem à existência por causa dele. Tem gente que fica super ofendido porque alguém foi lá e imitou Jesus travesti. Liga não. Ora pela pessoa. Não tem noção do que é Jesus. Porque Jesus é antes de todas as coisas só vieram a existir por causa de Jesus. Ele é o primogênito. Só para referência, Apocalipse 1:8 diz assim: eu sou o alfa, vamos todo mundo, quem sabe de cor, eu sou o alfa e o ômega. Foi fraco. Eu sou o alfa. O que Jesus diz que ele é? O princípio. Ele está dizendo assim, você foi criado a partir de mim, você sai de mim. Você vem à existência não do macaco, não da ameba, não do Big Bang, mas de mim. A relação que eu quero ter com você é de pai para filho, porque você vem de mim. Você não existe porque seu pai e sua mãe namoraram um dia. Eu te criei. Antes mesmo de nascer, eu já te conhecia. Estou citando Bíblia? Amém? Primeiro, ele não é só aquele homem que veio nos salvar. Ele é muito mais. E aí é legal, isso não está na programação falar, mas ele sai da glória dele para virar um homem como nós. Tem um vídeo aqui, dá para pôr, Davi? Eu quero que você... Tá muito... Cláudio, o Cláudio vai narrar, ele é bom nisso, gente. Eu vou tentar ler por aqui. Eu filmei do celular. Eu fiz uma viagem, fui filmando para mostrar. Baixa um pouquinho. 10 quilômetros já de distância. $10.000 quilômetros. 100.000 quilômetros, 1 milhão de quilômetros. 10 milhões de quilômetros. Ajuda aí, Cláudio. 100 milhões de quilômetros. 1 bilhão
de quilômetros. Mil anos-luz. Cem mil anos-luz. 1 milhão de anos-luz. 10 milhões de anos-luz. 100 milhões de anos-luz. 1 bilhão de anos-luz. 10 bilhões de anos-luz. Bora voltar? Pode acender. Deixa passando o vídeo, acende para mim. Acende aí, Davi. Que tamanho que é o seu problema? Isso aí tudo sai de dentro dele. Ele é o criador de tudo isso. Deixa eu te contar uma outra notícia, te dar uma notícia nova. Essa galáxia, esse universo está se expandindo e está crescendo. Deixa eu contar outra coisa para você. Você acredita mesmo nas fake news do diabo que vai acabar com tudo e te tirar tudo isso? Isso é fake news. Deus criou e Ele quer mais, e quer criar mais, e quer mais. E Ele fala de eternidade eu vou fazer coisas grandes. E a gente às vezes está no turbilhão daquele problema com a sogra, com a mãe, com a avó, com o filho, com o dinheiro. Qual que é o seu problema financeiro? Fala o número para Deus e mostra isso aqui para Ele. Fala, Deus, você que é o dono de tudo isso, que criou tudo isso, eu estou te entregando o meu problema. Deixa que eu cuide das suas coisas, cuide das minhas. Ele vai fazer assim. Ele vai multiplicar, porque você está entregando, você está dividindo as coisas com Ele, porque até aqui a gente está tentando fazer na força do braço. A gente está tentando pôr um presidente na força do braço. A nossa influência não está sendo de sabedoria divina, só sabedoria humana, só opinião às vezes. As nossas empresas estão sendo administradas assim, sem Deus. Estou mentindo? Posso fazer uma pergunta secreta aqui? As empresas falam em não contratar crente muitas vezes. Não podemos mais deixar. Nós somos os herdeiros disso tudo. Nós somos criados para sermos reis, porque Ele é rei de reis. E o evangelho que nós aprendemos não foi o evangelho do reino até aqui, foi o evangelho da fuga. Não foi o evangelho que somos filhos herdeiros de um Deus poderoso, que nos resgatou e se destituiu de todo o poder, de toda a glória, para me pôr de novo na posição que Ele estabeleceu lá atrás, antes da fundação do mundo, antes da fundação disso tudo. Dá um glória a Deus. Qual que é o tamanho do seu problema? Mostra para Ele. O que é impossível para Ele depois de fazer tudo isso? Eu fico imaginando o tanto que deve ser agradável. Você gosta de criar coisas? Eu gosto de cozinhar, eu gosto de criar um monte de coisa. Qual é o problema, qual é o prazer que a gente tem quando a gente está criando? Eu fico imaginando. E ele olhando para os filhos dele, falei, nossa, mas é muito uma gracinha esse Marcelo, lindo demais. E gente, é culto aqui, igreja. E ele fala, vocês estão com inveja, é problema de vocês. Todo irmão é assim mesmo. Mateus 28, 18 diz assim: então Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. O seu problema é na terra? Ele tem autoridade na terra e no céu. Deixa eu fazer uma pergunta. Se toda a autoridade foi dada para Jesus, será que alguém ficou sem autoridade nessa história? Porque toda. E a gente está preocupado com o diabo, pastor, você precisa orar, porque o diabo, ele não tem autoridade, querido. Ele foi humilhado. Deus tirou a chave do inferno, tudo, tirou tudo dele. Ele não tem poder sobre sua vida. Mas hoje você precisa decidir se você vai se atualizar e andar nas pisaduras dele. Amém? Ali somos sarados.
Ou se a gente vai continuar agindo do jeito que a gente pensa. Evangélico, sou evangélico, leia a Bíblia. Amém? Faz sentido ou não? Toda a autoridade é dele. Mateus 10:30 diz assim: e quanto aos muitos cabelos, não posso falar isso de todos, tá? Mas, e quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Hã? Fala amém aí. Não é para rir dos careca não, é para falar amém. Estão todos contados. Ó, Ramon ficou feliz, gente cabeludo, né? Ramon é cabeleireiro, só para vocês entenderem. Ó, mexam aí, hein? Estão todos contados. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para te lembrares dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste que os anjos. E você vai para o Novo Testamento e vai falar pouco menor o fizeste que Deus. E de glória em glória, de glória e de honra o coroaste. Você fez tudo isso. O que é o homem comparado a tudo isso que você fez, Deus? É isso que o salmista está falando. Mas você foi lá e coroou ele de honra e de glória. Ou vontade de ouvir um amém, Jesus. Hoje eu ensinei os povos a falar. Se vocês não participarem, não me ajudar, eu vou ficando esfriado mesmo, assim, porque quando vocês falam, é a mesma coisa que falar assim: vai, pastor, vai, vai. Então fala, vai. Amém. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Faz com que o homem tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Apaga a luz e termina o vídeo para mim, Davi, por favor. Presta atenção nesse finalzinho de vídeo aqui. Porque você acha que acabou, né? Puxa, que universão. Apaga tudo. É. Adivinha. Não, deixa. Amém. A gente é pequenininho demais, mas tudo que está dentro da gente não é incrível. Eu sei de por que, Davi. Não é incrível, não mexe com você, para mim dá vontade de chorar. Quando eu começo a ver as obras de Deus, eu falo assim: eu quero te adorar. Se isso faz sentido com você, ele fica de pé. E começa a falar com ele, entregar para ele: cara, você é demais. Tudo que você fez é demais. E eu quero te adorar. Eu quero que você declare essas palavras que a gente vai cantar aqui para ele. Amém, glória a Deus. Deus é incrível, não é? Deus é maior do que os nossos problemas, não é? Senta aí, vamos continuar estudando. Se você sentir vontade de adorá-lo mais, quer ir para o fundo ali, fica à vontade. Se você quiser deitar no chão, pular. Esse é um ambiente familiar, se sinta em casa. Você está num ambiente seguro, amém? Quem quer estudar um pouco mais? Abre um Power Data Show aí para mim, Davi, por favor. É escola dominical, né? Pode continuar?
3 pessoas. Vamos lá. Eu vou falar sobre Gênesis 5. Sua Bíblia tem Gênesis 5. Lá vai falar de uma galera que nasceu antes de Noé. A árvore genealógica de Noé. E é legal que quando Noé vai liberar a arca, naquele momento em que ele virar o dilúvio, toda a ascendência de Noé morreu. Só sobra ele. Porque esses homens eram extremamente importantes. Por exemplo, Enoque, vocês já ouviram falar alguma coisa de Enoque? Vocês já ouviram falar de Matusalém? Já ouviram falar de Matusalém? Então todos eles, Jared, cada um você vai descobrir algo extremamente importante para ele, sobre eles. Porque eles restauram um relacionamento com Deus até chegar em Noé. Apesar de haver um povo que vem de Caim, que estabelece cidades grandes e que estabelece o que a Bíblia chama de iniquidade. Amém? E aí, quando a gente, muda para mim, Davi, quando a gente avança e vai estudar, pode ir um por um, o que significa cada nome. Adão significa homem ou humanidade, tá bom? Vai, Davi. Sete quer dizer apontado, Enos quer dizer mortal, Cainã quer dizer aflição. Vocês já viram, traduziram nomes? O que seu nome significa? Você sabe? Você acha que é por acaso? Vou contar rapidamente sobre o meu nome. Eu era para chamar Adiel. É bonito esse nome, gente. Era para eu chamar Adiel. Minha mãe chama Ad, meu pai Oziel. Pra vocês entenderem como surgiu essa parada. Minha avó falou, você tem que chamar Adiel. E aí, a gente era muito pobre. E a minha mãe estava grávida, tinha 17 anos. Ela era empregada doméstica e aquele tempo que morava na casa do patrão, sabe? E meu pai era vendedor numa loja de tinta, assim, assistente do vendedor, para te falar a verdade. Então, a grana, dá para vocês imaginar o que tinha de grana. E a minha mãe tá grávida e ela não tem dinheiro para o enxoval. E aí, o vizinho da minha avó, a vizinha estava grávida e perdeu o bebê. E ela já tinha comprado todo o enxoval. E ela falou assim, se eu te dou todo o enxoval, Ad, mas você põe o nome do seu filho de Marcelo, que é o nome que eu tinha escolhido. Eu não sei se ela é uma salvadora, essa mulher, mas enviada de Deus. E aí eu fui buscar aquele que chama Marcelo. Marcelo quer dizer cajado. Por muito tempo, eu fui chamado para... E aí até que eu descobri para que serve o cajado. É ele que consola. Ele dá direção e consola. Tem 2 funções. Amém? E aí eu tirei esse peso, mas realmente tem muito a ver comigo, com o meu jeito de ser. E de vez em quando, como o Paulão fala, né? O Paulão tá aí, né? E aí, continuando o significado dos nomes, e principalmente, antigamente, só se colocava nome no filho depois que ele crescia, nesse tempo. Você sabia disso? Depois que eles entendiam o sentido daquele menino, colocava o nome nele. Não é quando nasce. Malalael quer dizer... Você consegue ler aí? Santo. Jared descerá. Matusalém, sua morte trará. Tá vendo? Matusalém é pior que Adiel. Lameque, desesperado. E Noé, alívio e conforto. E aí, parece que não tem nada a ver isso aqui. Muda para mim, Davi. Mais um. Se você colocar só isso daqui, vai falar assim, ao homem é apontado mortal aflição, mas o santo descerá e a sua morte trará ao desesperado alívio e conforto. Quem é anunciado desde o capítulo 5? Quem é anunciado? Qual é o primeiro nome que surge no capítulo 1, verso 1? Jesus, fala, vou ajudar você. E aí o homem cai, chega no capítulo 5, Deus tem um plano de redenção e ele escreve esse plano para a gente. Ele vai descer e ele vai redimir quem que ele vai redimir? O desesperado. O problema é que às vezes a gente não está desesperado por ele. Às vezes a gente não está extasiado em olhar a natureza e ver as coisas grandes que ele está fazendo, e olhar para a gente, olhar para dentro do nosso organismo, dentro do nosso olho, tudo que ele fez. E a gente não fica desesperado para encontrar com esse Jesus, para viver, para manifestar esse reino dele dentro da gente. Vocês estão tirando foto de mim? Não, né? Amém?
Deus está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram o tempo todo, não adoração de música, que as suas obras têm a ver com aquilo que ele tem feito. Quem já sabia disso aí? Então você sabe de mais uma coisa, vamos lá. Deixa eu organizar isso aqui. Quem sabe o que é DNA? Sabe o que é DNA? Já viu aquela cobrinha assim que tem umas pontezinhas? Foi-se estudar isso e descobriu que cada paralela daquela do DNA, ela é ligada por pontes. Já viu que ela tem umas ligações? Vocês já viram o desenho do DNA? Podia ter colocado aqui. Ele é ligada por pontes. E aí, eles numeraram essas pontes pelo espaço que elas têm de um para o outro. E aí, as pontes estão sempre na frequência 10, 5, 6, 5. Fala comigo. 10, 5, 6, 5. Então, todo o DNA de todo mundo vai ter as pontes nessa posição. Todo mundo. E aí os caras estão estudando para entender por que é assim, por que é igual em todo mundo. E aí, os judeus foram estudar isso. E acontece o seguinte: no alfabeto hebraico, cada letra equivale a um número. Você sabia disso? Cada letra equivale a um número. Então, é como se na letra A valesse 1, letra B valesse 2, para vocês entenderem. E eles vão usando isso realmente para usar como números. E a letra Aleph, que é 1, Bet é 2, Gimel é 3, Dalet é 4. Você A, B, C, D. Ok? Tranquilo até aí? Tá. E aí os caras foram estudar um pouquinho mais. E foram ver as letras que escrevem o nome de Deus. E aí, por acaso, é Yud, Rai, Vav e Rai. Que equivale a... Quem não decorou, vamos de novo. 10, 5, 6, 5. Sabe o que isso quer dizer? Que quando ele terminou a obra, ele assinou. Não foi por acaso. Ah, mas eu sou assim, eu sou assim. Ele desenhou você, ele preparou e ele escreveu o nome dele. Ele assinou. Ele quer tanto se relacionar e não se desligar que ele deixa a marca dele, identificado em você quem é ele. Como é que você recebe isso? Pergunta ao seu vizinho, como é que você recebe isso? Como é que você recebe que Deus assinou uma obra em você? Você não sente vontade de Deus, você é grande demais, você cuida de mim demais. Esses problemas que eu tenho, eu sei que você vai cuidar. Porque se você teve esse cuidado mínimo, é por isso que a gente tem que viver num tempo de alegria, de riso. A música que está tocando, que eu expliquei para vocês que a música é a mensagem. Ela é de revelação e de alegria para essa geração. Ela não é mais, vamos fazer a mesma coisa, viver do mesmo jeito que a gente vivia. Vamos alcançar uma vida tranquila e morrer. Ele está nos desafiando a uma próxima fase. Toda vez que acontece isso, eu sinto muito desejo de adorá-lo, de agradecer. Eu começo a não pensar nos problemas. Por isso que Davi fala assim: ó minha alma, louve o Senhor. Ó minha alma, por que está tão afligida? Por que está tão aflita? Louve o Senhor. Louve o Senhor. Olha as maravilhas, as coisas que Ele fez em volta de você. Amém? Posso prosseguir? E aí eu quero que você junta aí com 2 pessoas ou 3. A gente vai gastar mais 2 minutinhos ou 3 aí. Pode juntar, mexe aí. Não dá choque não. Ô Rê. Ó, vocês vão falar assim. Diante de tudo isso, você vai perguntar toda hora para a pessoa aí. Diante de tudo isso, do que você ainda tem medo? Pode ser.
2 minutos. Diante de tudo isso, do que você ainda tem medo? Conversa aí, gente. Se não tem medo, você vai falar assim, então agora na minha vida eu vou começar a tomar algumas decisões. E começa a falar, ó, eu preciso mudar algumas coisas. Eu preciso realmente agir no espírito de ousadia. Não conversa outras coisas não, gente. Conversa isso que vai ser muito legal para você. Eu vou olhar para as minhas finanças, eu vou olhar para a minha família, eu vou olhar para a minha saúde. E vou começar a pensar assim, ó. Como é que é mesmo? Show. Só segura o instrumental que eu vou... Segura o instrumental, eu vou falar. Pode tocar. Só não canta. Do que você ainda tem medo? O que ainda pode te intimidar? O que pode destruir o povo de Deus? O que as portas do inferno podem fazer contra a igreja? Amém, queridos? Queria que você ficasse de pé agora. Eu vou fazer uma pergunta para você. Vendo, olha para cá, por favor, galera. Há uma unção específica aqui, de algo que vai mudar a nossa vida. Deus já preparou tudo para mudar a nossa vida, só que algumas coisas precisam mudar em nós. A Bíblia diz que, pela renovação da nossa mente, a gente vai descobrir os mistérios, os planos maiores de Deus. Amém? Parafraseando Romanos 12, 2. O que falta nessa geração é fome de Deus. Porque é grande demais e às vezes a gente se contenta com uma palavra positiva, com uma palavra de autoajuda. Está na hora da gente manifestar fome, desespero. A chamada lá em Gênesis 5 não fala de gente que gosta de Jesus. Não fala de gente que gosta de ir no culto, gosta de levantar a mão, gosta de cantar música gospel. Fala de gente desesperada. Gente que vai pôr a cara no chão, gente que vai levantar as mãos, vai pular, vai desesperar. Falar, Deus, eu preciso, eu não posso mais viver do jeito que eu estou. As pessoas que estão assim, desesperadas, mas não têm ouvido de Jesus e precisam ouvir de nós, têm suicidado. Porque estão desesperadas, porque não encontraram. A gente tem encontrado uns pedacinhos. A gente precisa ter tanto, que tem que sair pelos poros a glória de Jesus. O cheiro agradável de Jesus. Então eu quero que você comece a declarar para Ele que você quer fome e sede dEle. Declare do fundo do seu coração. Comece a buscar, Senhor, não tenho que ter medo de nada, mas preciso ter fome de Ti. Vem restaurar a fome e a sede no seu povo, Senhor. Faz em nós, Senhor, um povo sedento. Um povo sedento das águas que saciam, Senhor, e não geram sede novamente. Nós queremos beber das Tuas fontes, Senhor. Nós queremos experimentar de águas que ainda não experimentamos, Senhor. Daquela que o Senhor ofereceu para a samaritana na beira daquele poço, Senhor. Porque ainda temos buscado água no balde, em águas profundas. Nós queremos que venha a Tua chuva sobre nós nessa noite, Senhor. Venha e traga o Teu frescor, traga o Teu avivamento. Traz calor, Senhor, no nosso peito, no nosso coração. Reaviva a sede, fome, desespero por Ti. Nós sabemos que nada mais pode suprir, Senhor, esse vazio no nosso peito. Nada mais. Nada pode suprir, nem um marido, nem as finanças, nada. Tudo é Teu, Senhor. E somos Teus. E voltamos para Ti nessa noite, Jesus. Se alguém aqui ainda não declarou que Jesus é Senhor da sua vida, levante sua mão e comece a declarar: Senhor, eu Te recebo como Senhor. Pai, Criador,
eu te recebo como pai na minha vida. Eu quero fazer parte do melhor da tua criação. Eu não quero mais andar desviado, eu não quero mais fazer minha vontade. Eu quero andar nos teus passos. Senhor, eu quero beber da tua água para decidir no meu trabalho, na minha família, em todas as áreas, Senhor. Quero beber da tua água, da tua fonte, Senhor. Eu sei que aquele que te busca te acha, Senhor, e nós te buscamos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Fica aí. Quem está feliz aí? Senta aí mais um pouquinho. Estamos acabando a escola dominical. Lamentações 3, 21, 23 diz assim: todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Sabe aquele momento que não tem jeito? Sabe o que eu faço? De verdade, eu me lembro do que pode me dar esperança, dos planos maiores dele, das coisas grandes que ele faz. Às vezes eu saio só para ver a natureza, para me lembrar das coisas que ele controla, que ele cria e que ele estabeleceu como equilibradas. Um ecossistema que funciona. A gente está tentando destruir, mas funciona, está aí até hoje funcionando. Onde os pássaros não precisam de ninguém dar comida para ele de verdade. Que ele falou assim: eu alimento os pássaros. Sabe os pardais? Eu alimento eles. E se eu alimento eles, imagina o que eu tenho para você. Se eu cuido dos passarinhos, dos bichinhos, eu cuido dos animais silvestres. Imagina dentro desse, toda essa estrutura, o que eu faço por você. Não tem motivo mais para a gente ter medo. 2 Timóteo 1,5 diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Eu estou certo de que também habita em ti, Timóteo. Há uma porção de fé em cada um de nós. A Bíblia diz isso. Talvez eu sinto que algumas pessoas ainda estão com dificuldade de manifestar isso. Eu quero te dizer, declara para a tua fé. Fé, manifesta. Você tem poder para isso. Fé, reage. Fé, manifesta-te com poder. Eu não vou me desviar. Não se distraia com as crianças, não. Seu legado, tudo que você recebeu, é responsabilidade já de alguém lá atrás. O que você está recebendo hoje não é dessa casa. Vem de pessoas que pagaram um preço muito alto para essa casa estar aqui. Eu tive duas vós. Na verdade eu tive 3 vós, mas uma emprestada. Mas a mãe do meu pai e a mãe da minha mãe eram as senhorinhas do coque, se você sabe o que eu estou falando. Elas pagaram um preço muito alto. Elas sustentaram mesmo sem ter o sistema operacional atualizado. Elas sustentaram de joelho dentro do que elas sabiam para me levantar até aqui. Para poder acreditar que um Deus é maior que tudo. Pagaram um preço alto. Foram humilhadas demais, porque ser senhorinha do coque há 30, 40 anos atrás não é o que é hoje. Foram muito desrespeitadas, maltratadas, perseguidas, mas sustentaram. Nós teríamos que sustentar isso nem que fosse pelos nossos pais espirituais lá atrás. Além de Jesus. E eu estou te chamando, vamos honrar aquilo que tem sido pago com suor. E às vezes até com sangue. Vamos honrar, vamos nos sustentar. Não vamos negociar com o pecado, como a gente tem negociado com a corrupção dentro da igreja. Com o adultério, com a mentira, com o roubo. Do irmão só porque ele é meio bravo, ou porque ele é muito lento, ou porque ele é diferente, porque ele tem tatuagem, ou porque ele é, sei lá. Porque eu não gosto do jeito dele. Não cabe mais dentro da igreja.
A gente está vivendo um tempo de alinhamento das fileiras do exército que o Senhor está levantando. Não é tempo mais da gente faltar no culto, da gente perder a oportunidade da comunhão. Sem exagero, hoje a gente tem uma falta de umas 40 pessoas aqui. Fora, há muita necessidade, você precisa estar junto, você precisa andar junto, você precisa ligar para um irmão. Você está precisando de alguma coisa? Pastor, você precisa de alguma coisa? A gente precisa de ajuda, sabia? A gente precisa de muita ajuda. A igreja precisa de alguma coisa? Porque vocês estão pagando um preço para a próxima geração e eu quero pagar também. A gente está precisando ouvir isso. Pessoas que vão fazer diferença. Eu tenho conversado com algumas pessoas essa semana sobre o social. É muito importante. Mas deixa eu te falar. Isso não vai mudar o mundo se não tiver o espiritual. Você precisa ter o desenvolvimento espiritual muito além da sua consciência social. Aí a sua consciência social vai ter autoridade e sabedoria e discernimento para mudar o que precisa ser mudado. Você precisa ter isso como prioridade na sua vida. Porque é isso que vai afetar todas as outras áreas de influência da sociedade. A mídia, a educação, a economia, o governo, as famílias. É o seu posicionamento que pode mudar Ribeirão Preto. Não culpe os irmãos da igreja ou os de fora da igreja por não ter feito. Hoje quem está sabendo é a gente. E Ele está nos fortalecendo, de fé em fé, de glória em glória. Talvez você seja um Jacó, uma terceira geração já, como eu. Talvez você seja um Timóteo, uma terceira geração, quarta, quinta, segunda, primeira talvez. Mas nós estamos aqui para gerar as outras gerações. Não dá mais para preocupar só com a nossa vidinha. A gente leu lá atrás que Jesus é a cabeça do quê? Do corpo, da igreja. É um coletivo, não funciona separado. Não tem pregação de desigrejado aqui, nem cabe isso da Bíblia. Desigrejado está fora da cabeça, querido. Ah, mas eu ouço de Jesus. Você está fora da cabeça, não funciona. Não é meio lógico? Ah, mas o pastor eu não gosto. Amém, querido. Goste da igreja, não goste do pastor. Acabou o tempo de ser espectador. Acabou. Um dia Saul saiu porque as jumentas do pai dele fugiram. E ele foi procurar as jumentas e Deus falou para Samuel, vai vir um cara aí, você vai ungir ele. E ele vai, encontra com Samuel e ele é ungido. E Samuel vai, eu vou levar você para conhecer a galera da pesada. E leva ele para conhecer os profetas. E a galera gosta dele. O problema eu estava conversando hoje com a Gra, o problema de Saul é outro. E nós vamos um dia estudar isso aqui. O pai dele era famoso. Talvez a sua família tenha tido algo grande no passado. Um nome, uma finança. Mas hoje não tem mais. E aí, Saul se diz assim, eu sou o menor, da menor tribo, da menor família. Mas o pai dele tinha sido famoso. Ele em momento nenhum diz isso. E quando ele é ungido, e ele vai ser apresentado para o povo, ele se esconde atrás das malas. Um homem gigantão, está escondido. Escondido atrás do orgulho, da falta de coragem para mudar, para fazer diferente. Escondido na rotina do dia a dia, de fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Escondido na covardia. Escondido nas mentiras que ouvimos e que falaram pra gente que a gente não é nada. E eu olho isso e falo, Deus separou eu, especial demais, dentro desse universo. Não melhor que os irmãos, mas comparado a tudo que ele fez com carinho. Muito especial. E aí Saul volta para a fazenda dele. Mas acontece uma coisa, em 1 Samuel 11, 5 a 7, que diz assim.
E eis que Saul vinha do campo, atrás de 2 bois. E disse Saul: por que o povo chora? Sabe o que aconteceu? Vem um povo e vira para Israel e fala assim, ó, eu quero que os senhores, como chama o senhor? Os anciãos, furem os olhos e vocês se submetam a nós. Se vocês fizerem isso, nós não matamos vocês. Se vocês não fizerem, nós vamos matar todo mundo. E eles pedem 1 semana, e o povo está todo chorando. E Saul está chegando com os bois dele, depois de ser ungido, depois de conhecer os profetas. O que tem o povo que está chorando? Saul pergunta. Contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Ouvindo essas palavras, se acendeu-se, e de grande maneira a sua ira. E tomou uma junta de bois e cortou-os em pedaços. E os enviou para todos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Hoje eu estou cortando os bois aqui. Hoje eu estou quebrando as vaquinhas de presépio. Hoje eu estou te dizendo, sem estar relacionado com a igreja, não vai acontecer nada, a igreja vai falir. As portas do inferno só pode prevalecer se nós deixarmos. Mas ela nunca prevalecerá se nós sairmos como um só. Como um povo que tem uma cabeça. Como um povo que entende a direção do que temos que fazer. Tomar as áreas das sociedades com influência. Com sabedoria que vem do alto. Com um povo que vai jejuar, orar, dobrar o seu joelho. Com um povo que vai financiar o movimento do reino dos céus nessa cidade. Vai pôr a mão no bolso. Um povo que vai abrir mão de noites de sono para trazer a glória do Senhor. Para as próximas gerações falarem assim: os nossos pais não tinham coque, mas estabeleceram o reino de Deus de volta na terra. Vieram e trouxeram como é no céu, assim é na terra. Ensinaram para a gente que há um fluir do Espírito Santo que te dá autoridade, porque Jesus recebeu toda a autoridade. E na terra não tem mais doença, porque assim não tem no céu. Esquece a teologia que nos contaram, porque Jesus só vem quando a noiva estiver pronta, Ele não vem antes. Sem ruga, sem mancha, sem mácula, sem intriga, sem doença, poderosa, adornada, manifestando o Espírito Santo em tudo que fala, em todos os seus movimentos, manifestando poder, porque evangelho é manifestação de poder, é isso que a Bíblia diz. Não só pregando nos cantos, nos valados, mas curando os enfermos, ressuscitando os mortos, resgatando os contritos, salvando pessoas, restaurando as famílias, quebrando toda mentira e engano que opera hoje nos canais de televisão, todas as mídias nós. Falando, aqui não, na minha casa não, no meu bairro não, e isso se expandindo. Então hoje você está recebendo um chamado. E eu quero saber se você quer isso para a sua vida. Ou se a gente continua do mesmo jeito. O palácio, o púlpito, a empresa, ele não torna o que você é. Não te torna o que você foi chamado para ser. O que te torna é o Espírito Santo te tomando como tomou Saul. Saul só toma a posição de rei quando o Espírito Santo vem e toma ele. E eu sei que você está em meio a lutas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Glorifique a Deus pelas lutas. Porque quando o povo de Deus sai do Egito, eles encontram um povo que quer destruir eles. Deus faz eles desviarem por anos para não confrontar esse povo. Porque eles não estavam preparados para a luta. Se você está lutando hoje é porque Deus já te deu a capacidade para vencer essa batalha. Se você está confrontando coisas é porque o Senhor quer que você tenha vitória. Eu quero que você fique de pé agora e comece a falar para Ele: Senhor, eu vou me posicionar. Eu não vou retroceder. Hoje eu vou quebrar as pontes que me ligam com o passado. Hoje eu vou quebrar tudo e eu vou te adorar acima de tudo do que o Senhor me deu. Tudo que o Senhor tem me falado, eu recebo agora como mudança. E eu faço uma nova aliança com você.
Eu quero que você fale isso da sua boca. Eu restauro a minha aliança contigo. Eu me reposiciono. Eu vou fazer o que tem que fazer. Eu vou abrir mão de horas de noite. Eu vou do meu sono. Eu vou abrir mão de finanças. Eu vou abrir mão de momentos de prazer. Eu vou abrir mão de ociosidade que tenho tido, para voltar para a minha posição, Senhor. Porque eu não quero mais ser como o menino, aquele que vê como por espelho, como que vê por um metal polido, é a original que diz. Eu não quero mais ver por espelho, por metal polido. Eu quero te ver face a face, Senhor. Nós não somos um povo que vamos te ver mais pelo reflexo, pelo que ouvimos falar, pelas histórias das nossas avós, pelos livros da Bíblia, mas de te ver manifesto na nossa casa, para poder te adorar e te tocar, Jesus, para poder te colocar na posição que você merece. Se alguém aqui precisa conhecer Jesus, mas vem aqui na frente. Eu preciso conhecer mais. Se você precisa de um milagre financeiro, vem aqui que você vai receber imposição de mãos e nós vamos orar por isso, porque nós cremos que Deus faz milagres. Se você está doente, vem aqui, eu quero chamar os pastores. Você vai receber a oração dos pastores e você vai ser curado. Agora, se você precisa renovar sua aliança com o Senhor, ou quer fazê-la pela primeira vez, vem aqui e fala isso para o Cláudio, e ele vai orar por você. Sobre as pessoas que querem restaurar a aliança ou refazer a aliança. E os outros, comece a adorá-lo.